Entre foi um livro que escrevi no começo de 2014. Divide-se em duas partes e hoje vou tratar da segunda parte. A segunda parte, na realidade, é uma homenagem que eu faço ao Benjamin Britten, devido a uma peça sua que me empolgou e que me empolga ainda, passados já tantos anos, 20 e tal anos, ouço-a uma vez por mês, pelo menos, e tenho várias interpretações, várias leituras do que é essa peça. A peça, vou dizer em inglês, porque não sei de umas palavrinhas como é que se traduz em português. Chama-se Serenade for Tenor, Horn and Strings. Não sei como é que se diz horn em português, para dizer a verdade. Não interessa. Essa peça mostra que Benjamin Britten deveria conhecer muito bem a poesia inglesa, porque escolheu 6 poetas. Um poeta, ou um dos textos, era de um anónimo, não se sabia de quem era o seu autor, mas conhecia bem a poesia inglesa e vê-se, por exemplo, temos aqui textos que ele obriga o tenor a cantar, do William Blake, do John Keats, enfim, de vários poetas. É constituído por um prólogo, essas tais 6 canções, e depois um epílogo. Eu vou simplesmente ler 2 porismas, que é o prólogo e depois cujo título é um verso de um poema do poeta em que aparece no texto, que é o Charles Cotton, que eu, para dizer a verdade, nem o conhecia. Não sei de que século é, não faço a mínima ideia. Só para vocês verem aquilo que eu ligo à poesia. Primeiro porisma. Prólogo. Ei-lo, o solo do instrumento que começa o que não terá nunca fim. O solo de um outro solo, não o chão de nenhuma terra, não os passos que se dão sobre essa terra, nem a solidez de uma qualquer ideologia. O solo de uma música que pede ao ouvido o que o ouvido exige da música. Uma passagem para outra margem, a realidade da experiência da realidade, quando o momento, feito de tempo e de espaço, o permite. Quem ouve transforma-se em atenção, comoção de um movimento, tentando acompanhar o que aparece do que acontece num fluxo que não deixa refletir ou meditar a língua que existe dentro de quem ouve. Segundo a segundo de um mundo sonoro, soprando notas metamorfoseadas em sensações especulativas, como se noção se julgasse a prática de uma vida perdida tantas vezes entre um caminho e um outro caminho. Será isto viver? Ou nada disto é mais do que a beleza pressentida pelo desejo preconcebido de achar beleza na indiferença do que é e passa,
sem traço que se insira na memória de uma ousadia, que é sentir o sentir. O instrumento dá da música a sua voz contemporânea do que é. A experiência é sempre inaudita. Um não ouvir no haver do que se ouve, como se houvesse mais do que a coisa que nos apela em compulsões. Intuir que nada mais há do que o que há. E sentir uma alegria de corpo feita e desfeita, como quem conhece do dia a sua noite, da noite o seu dia. Não se pode adiar o que acontece. Não se tece uma audição com paragens. E, no entanto, estupidez, a sensação de que o que continua música faz parar qualquer coisa em qualquer coisa, como se o momento vivesse alongando-se de perplexidade e de desejo. Um beijo durando na umidade apetecida. 18/3/2014. O segundo texto, o segundo purisma, é a oportunidade que eu tenho de falar das árvores. Meus grandes amores na minha vida são as rosas e as árvores. Se forem de fruto, melhor. Dentro do meu pragmatismo, ao menos que deem qualquer coisa e não só sirvam de beleza. Vejamos. O título não é o título do poema original, neste caso de Charles Cotton, mas é de um verso desse poema. The days is growing old. Já março se prepara para ser primavera, enquanto o sol não desiste de dar ao dia a sua luminosidade tão posta em causa neste inverno que nem chegou a ser do nosso descontentamento. O poeta não é Shakespeare. O poeta é Charles Cotton. Ler o que foi há muito escrito foi destruído pelo som de vozes rodeando o lugar de um encontro. Saí de casa com a curiosidade de ver o que se passava pelos velhos campos embrutecidos pelos verdes da estação. E vi. Um rabanho de ovelhas triturava na sua passagem o campo vizinho ao que me atrevo a chamar, numa hipérbole consciente, a minha quinta. As ovelhas cobertas de uma lã amorfa e fedorenta. E um cão, irreverente na ocupação que lhe foi outorgada, lá corria de lado a lado, como se o mundo fosse da terra uma presença e uma massa, movendo-se na singularidade particular de um evento ainda banal neste século. Mais atrás sobressaía estrondosa a voz de um pastor praguejando injunções, ou apelos, ou exortações. Uma fala que me deixou sonhador,
a voz humana, como muitas vezes, recentemente, gosto de me referir aos sons das gentes. Ralos intempestivos não se relavam com a minha presença na periferia fofa do verde do terreno. O pastor passou sem me dizer uma boa tarde. Eu fiquei observando ainda há alguns minutos, sentindo o sol nas costas do meu corpo. Estou a 25 quilómetros da capital do país e o país continua pastoral na sua enigmática fabricação de história. Campainhas rivalizavam com os ralos e a tonitruante evocação de uma voz. O cão não precisou de ladrar. Eu não precisei de abrir a boca. O sol quase primaveril batia nas silvas que me eram familiares. Afinal, para que servem os nomes? Olhei para a paisagem e vi o horizonte. Ao fundo, um mar esquecia-se de ser oceano. Desci pela verdura, nem formoso nem seguro, lembrando-me da curiosidade de ver em que estado estavam as árvores plantadas no começo do inverno. Algumas desprendiam-se da natureza em flores ancestrais, outras ainda mudas. Há um prazer que baila a algures no lugar em que se é, uma emoção descuidada e um pouco ingênua. Sentir que a terra se sustenta de nadas, uma vegetação que às vezes sofre a intrusão de mãos tentando uma mais-valia. Vi as macieiras adormecidas na poda que lhes dei este ano, reduzidas no volume que pode parecer fertilidade, mas que muitas vezes não esconde na sua folhagem mais do que a ausência dos frutos que nos poderiam tentar. Vi as videiras ainda minúsculas, ousando já uns botões variegados, promessas com que não se pode contar. Não são para fazer vinho, esse bálsamo, são para aceitar da sobremesa um fim para uma refeição futura. Vi os marmeleiros extrovertidos em pequenos ramos soltando-se do tronco, corroborado pelas estações, entrelaçamentos conspícuos da falta de conhecimento que os aborda. Mas todos os anos oferecem-nos marmelada. Vi os damasqueiros floridos em peripécias de uma brejeirice difícil de ser definida. Os primeiros frutos que alimentam de suculência as bocas da família, no tempo em que se amarelam para que as mãos os apalpem. Vi as ameixoeiras incapazes de ser história em vidas que poderiam ser férteis, algumas expondo-se em flores brancas, como se a virgindade
fosse ainda possível. Com a exceção de uma, nunca deram nada. E quando deram, deram-se bichentas. Vi as figueiras explodindo em folhas, acompanhadas de figos lampos. A segunda leva será absorvida no engenho com que se força uma deiscência para dela se usufruir de uma doçura, em certo sentido, um pouco volgívaga. Vi os pessegueiros em arremessos das suas primeiras flores, demasiado jovens para se poderem entregar, indecifráveis na sua época. Árvores de uma sensibilidade delicada que enfurecem de pesar os verões. Vi as pereiras ainda inexpressivas, demorando-se em hibernações vegetativas e mudas. Árvores novas e velhas, moldando-se ao pomar mais próximo da casa. Delas não espero nada, mas não é de todo por sua culpa, porque com a primavera e o verão o terreno é fustigado de salsos ventos que não conhecem a bondade ou a solidariedade. A natureza, dizem, é invulnerável aos desejos dos homens. E o desejo, sabemo-lo, é incomensurável. Mas agora, à tarde, no seu crepúsculo quase ameno, para poder ser um locus, divulga-se numa mansidão benfazeja. O sol perde-se entre as canas imóveis, enquanto cai no silêncio frugal a luz que não figura em nenhum livro. 19 de 3 de 2014.